tinha feito era quem aqui quer eliminar 3 quilos em 3 dias? A Nessa falou que ela quer, mas alguém quer eliminar 3 quilos em 3 dias? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje eu vou passar para vocês um protocolo chamado Detox. É um protocolo que dura 3 dias e eu vou explicar o porquê é importante fazer essa desintoxicação, o passo a passo de como deve ser feito, quem pode fazer e vou mostrar tudo, sem nenhuma omissão. Eu vou mostrar tudo para vocês sobre como fazer esse detox em 3 dias e eliminar até 3 quilos. Eu vou começar falando o que é a desintoxicação, o porquê é importante e depois eu passo a receita toda, passo a passo, tá bom? Gente, o protocolo de desintoxicação é uma estratégia que visa aí retirar alguns tipos de alimento que promovem a intoxicação, mais para frente eu falo quais são, e a inclusão de alimentos que vão favorecer a eliminação de toxinas, excesso de líquidos no organismo e, consequentemente, eliminação também de peso, tá? Então vai haver aí no processo de desintoxicação uma limpeza do corpo, uma purificação, uma limpeza intestinal, remoção de toxinas também. E claro, né, gente, perder peso. Afinal, quem não quer, né? E do que é composto esse detox? A maioria das pessoas pensa que basta incluir alimentos que vão ajudar na desintoxicação. O que vocês acham? Basta eu incluir um suco detox na minha alimentação e pronto? Já estou desintoxicando? Qual a opinião de vocês sobre isso? Tá? Bem, essa questão do protocolo detox não basta simplesmente incluir um suco detox. Se faz necessário aí colocar alimentos que têm propriedades que vão melhorar aí esse processo de desintoxicação. O nosso corpo tem como desintoxicar sozinho? Tem. Nós temos o fígado, nós temos o sistema urinário, nós temos aí o nosso sistema digestório, que vai eliminar toxinas pelas fezes, eliminamos toxinas pelo suor, né? Mas isso só não basta. Porque imagina, uma pessoa ao longo da vida consome vários alimentos. E a gente sabe que os alimentos de hoje, eles possuem muitos corantes, muitos acidulantes, muitas gorduras, muitos hormônios, enfim, uma série de coisas, glúten, lactose, enfim. E tudo isso em excesso no organismo, ao longo da vida, vai trazer problema, vai trazer acúmulo de toxinas. E essas toxinas também vão se grudando aí nos tecidos gordurosos, no tecido de gordura. Então, assim, um protocolo detox eficiente é aquele que vai excluir os alimentos que têm toxinas e incluir alimentos que vão potencializar aí a eliminação das toxinas, ok? Então, eu vou falar agora para vocês o que intoxica o nosso organismo, tá? O que intoxica o nosso organismo seria os alimentos de origem animal, porque hoje em dia é usado aí antibióticos, são usados hormônios, são usados uma série de coisas. Até os peixes, né, estão contaminados aí com mercúrio. Existem aí os medicamentos que em grande quantidade acabam ficando os resíduos do nosso organismo, gerando toxinas. A poluição, né, gente? Afinal, a gente mora em São Paulo e como tem poluição aqui, né? Produtos plásticos, alguns produtos de cosméticos, tem algumas substâncias que vão gerar toxinas, alguns desodorantes que contêm alumínio, alguns produtos de limpeza, as bactérias, os fungos, os vírus, enfim, né? Uma infinidade de coisas que promovem aí o acúmulo de toxinas no organismo. E aí o organismo não dá conta de eliminar esse tanto de toxinas que a gente consome. Então ele vai acumulando. E isso vai contribuir para quê? Vai contribuir por um aparecimento de alergias, vai contribuir por um intestino mais preguiçoso, vai contribuir também com a dificuldade de perder peso, uma pessoa que tem a memória um pouquinho esquecida, né? A pessoa que tem problemas de memória, falta de concentração, retenção de líquidos, dores de cabeça. E aí o que a pessoa faz? Ela vai no médico procurar ajuda, mas não encontra porque não tem doença diagnosticada, mas pode ser acúmulo de toxinas.
Então, alguns de vocês têm esses sintomas aqui que eu citei, que são comuns em pessoas que estão com bastante toxinas? O que vocês acham? Tem? Então vamos lá, estava falando aí sobre a questão das toxinas, né, no organismo. Então a gente vai retendo toxinas ao longo da nossa vida, né? E essas toxinas precisam ser eliminadas. Acúmulo de toxinas vai contribuir para um organismo que não vai funcionar de forma adequada. Vocês têm algum dos sintomas que eu citei? Dor de cabeça, retenção de líquido, memória ruim, alergias, dermatites, dificuldade em perder peso, intestino preso, muitas dores no corpo. Vocês têm algum tipo desses sintomas? Escreve aí nos comentários para eu saber, tá bom? Quero a participação de vocês. Vocês que entraram agora, se puderem, compartilhe com os amigos, clica aí no aviãozinho, curte essa live, vai dando um coraçãozinho aí para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. Então vou perguntar de novo, hein, gente? Alguns de vocês têm esses sintomas que eu falei? Pode ir comentando aí que eu vou procurando acompanhar. Então esses sintomas são comuns de acúmulo de toxinas no organismo, tá? E uma outra coisa que eu acabei não falando, a gente tem também substâncias aí que seriam tóxicas para o nosso organismo. Por exemplo, uma pessoa que está diante de um ambiente que tem ar-condicionado e esse ar-condicionado não tem a limpeza aí adequada, então existe um acúmulo de toxinas também. Ó, o Wagner falou retenção, a Nessa retenção. Oi, Nayara, acabamos de se ver, né? Que bom que você está aqui. Então, assim, olha quanta coisa, né? Tanto a alimentação como o fator externo, tanto cosméticos, tudo isso gera aí toxinas para o nosso organismo, né? E aí, além desses males que eu citei, tem outros males que o excesso de toxinas promove. O que vai acontecer? Esse excesso de toxinas ele vai grudando aí nas paredes intestinais. Além disso, esse excesso de toxina ele vai indo aí para o nosso sangue, né? Deixando o nosso sangue com muitas toxinas, alterando aí o funcionamento normal dele. E aí, qual que é a consequência? O surgimento de todos esses sintomas e eu diria até de doenças, viu? Então, o excesso de toxinas a longo prazo vai manifestar doenças também. Eu comentei da alergia, pode ser também artrite, asma, dores nas costas, mau hálito, inchaço, constipação, fadiga, muitos gases também, pode ser acúmulo de toxinas. Problemas de congestão nasal, problemas de pele, artrite, enfim. Então, assim, muitos males o excesso de toxinas promove. Por causa disso, a gente precisa viver desintoxicando? Claro que não, né? A gente precisa fazer um protocolo detox de 1 a 2 vezes por ano. E há quem diga assim, que pena, achei que poderia fazer todo mês. Não, gente, é só 2 vezes no ano, tá? Então, o protocolo detox você precisa ser feito apenas 2 vezes no ano, tá? Eu vou listar aqui alguns alimentos que precisam estar presentes no protocolo detox. Bem, dentre os alimentos que a gente inclui, nós precisamos incluir alimentos que contêm uma substância chamada de glutationa, porque essa substância vai desativar as toxinas, tá? E esses alimentos seriam brócolis, couve, repolho, couve-flor, abacate, melancia, tomate, cebola, pimenta, cardamomo, cúrcuma, enfim, uma infinidade de alimentos. Então, esses alimentos precisam ser incluídos. E os que precisam ser excluídos nesse processo são alimentos de origem animal, açúcar, cafeína, leite, derivados, iogurte, alimentos refinados, glúten também vai ser eliminado aí nesse período, tá? Aí você deve estar pensando, meu Deus, o que vai sobrar? O que vai sobrar, meu Deus, para eu comer? Vai sobrar muita coisa. E lembre-se, gente, são 3 dias. Eu já fiz, eu estou aqui para contar a história. Vou fazer aqui menção das pessoas que não podem fazer esse processo, tá? Existem aqui umas pessoas que eu não recomendo que faça a desintoxicação. Seriam diabéticos, pessoas que têm hipoglicemia,
pessoas gestantes e crianças. Então, se você não se encaixa em nenhuma dessas questões, pode ficar até o final, acompanhar aí e fazer esse detox de 3 dias, tá bom? Então, entenderam? Alguém aqui se encaixa nessas questões que eu falei? Alguém aqui é gestante? Alguém aqui é criança ou é diabético ou hipoglicêmico? Se você não faz parte desse grupo, pode continuar até o final, que você pode sim fazer esse protocolo para eliminar aí 3 quilos em 3 dias. Eu sei que você deve estar pensando assim, nossa, 3 quilos em 3 dias? Será que isso é verdade? Será que isso é possível? Gente, é possível sim. Eu estou falando 3 quilos, que é o máximo que você pode conseguir em 3 dias, mas é o mínimo 1 quilo, máximo 3 quilos, ok? Então, além de você ter o corpo aí limpo, livre de toxinas, tudo vai funcionar melhor, seu intestino vai funcionar melhor, sua pele vai ficar mais bonita, você vai ficar mais magro, você vai ficar mais magra, vai poder ainda arrasar no verão, bom demais, né?